Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em perder algo ou alguém que ama? Ou a perda do emprego dos sonhos ou qualquer coisa que almeje? Essa sensação é mais comum do que imaginamos. Mas hoje, vamos desmistificar esse medo através da sabedoria estoica e de outros brilhantes pensadores da história. Preparado para transformar a forma como vê as perdas na sua vida? Então, vamos lá. A impermanência é natural. Aceite-a. A vida é um constante fluxo, e como nos ensina o filósofo grego Heráclito, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Isso porque as águas se renovam a cada instante, assim como os momentos em nossas vidas. Os estoicos, como Sêneca, nos encorajam a encarar a impermanência não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de valorizar cada instante. Quando aceitamos que tudo é temporário, o medo da perda começa a se dissipar, dando lugar à apreciação do presente. A impermanência é um conceito fundamental que atravessa várias tradições filosóficas, e entendê-la pode ser transformador. Heráclito, com sua máxima de que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, nos leva a refletir sobre a natureza sempre mutável da existência. Nada no universo é estático. Tudo está em constante fluxo e mudança. Esta é uma verdade que, embora inicialmente possa parecer intimidadora, é na verdade uma fonte de grande liberdade e tranquilidade. Os estoicos, como Sêneca, abordam esta realidade não como um motivo de tristeza, mas como um convite para vivermos nossas vidas com plenitude e consciência. Para eles, a impermanência é um lembrete de que devemos viver de acordo com nossos valores mais elevados, já que não podemos confiar na permanência de circunstâncias externas. Sêneca escreve em suas cartas que, ao entendermos que tudo o que possuímos pode ser tirado de nós, aprendemos a desfrutar mais intensamente do que temos, sem nos agarrarmos a isso, de maneira possessiva ou desesperada. Além de Sêneca, Marco Aurélio, outro filósofo estoico, oferece insights valiosos sobre como podemos viver em harmonia com a impermanência. Em suas Meditações, ele aconselha que se deve realizar todas as ações como se fossem as últimas, não de forma frenética, mas com calma e foco, livre da distração dos pensamentos sobre o passado e ansiedades pelo futuro. Ao adotar essa mentalidade, tornamo-nos mais presentes em nossas vidas, cultivando uma atenção plena que é tanto libertadora quanto enriquecedora. Além do estoicismo, a filosofia budista também oferece uma compreensão profunda da impermanência, conhecida em sânscrito como anicca. O Buda ensinou que entender a impermanência de tudo é essencial para o desenvolvimento da sabedoria e para a libertação do sofrimento. No budismo, a meditação sobre a impermanência é usada para cultivar a desapego dos desejos e das aversões que nos aprisionam ao ciclo de sofrimento e renascimento. A impermanência não só nos ensina a viver de maneira mais plena, mas também a lidar com as perdas de forma mais serena. Quando reconhecemos que cada pessoa, cada objeto e cada situação em nossas vidas é temporário, começamos a valorizar os momentos sem a necessidade de nos agarrarmos a eles. Isso não significa que não devemos sentir tristeza pela perda, mas sim que podemos enfrentar essas perdas com um coração mais aberto e tranquilo, sabendo que elas são parte natural da vida. Essa aceitação pode ser incrivelmente libertadora. Imagine viver cada dia como se fosse um presente, sem o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro. Essa é a liberdade que a compreensão da impermanência oferece. Em vez de temer as mudanças, podemos abraçá-las como oportunidades para crescer, aprender e evoluir. Integrar a aceitação da impermanência em nossa vida, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar desafios com maior equilíbrio e sabedoria. Em vez de nos desesperarmos frente às inevitáveis mudanças da vida, podemos olhar para elas com curiosidade e abertura, aprendendo com cada experiência e continuamente nos adaptando para viver de forma alinhada com nossos valores mais profundos. A prática de refletir sobre a impermanência nos equipa melhor para o próximo estágio de nossa jornada filosófica e pessoal, o desenvolvimento da resiliência interior.
É sobre essa capacidade de se adaptar e se fortalecer diante das adversidades que falaremos a seguir, mergulhando ainda mais fundo na sabedoria estoica e explorando como podemos cultivar uma fortaleza interna que nos sustente através dos tempos mais turbulentos da vida. Cultive a resiliência. Fortaleça-se interiormente. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos do estoicismo, nos deixou uma lição poderosa. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as nossas opiniões sobre elas. Quando mudamos nossa perspectiva sobre o que é perder, começamos a ver que o verdadeiro controle está dentro de nós. Não é o evento da perda que nos define, mas como reagimos a ele. Cultivar a resiliência é treinar a mente para ser forte diante de qualquer adversidade. Epicteto, com sua experiência transformadora de escravidão à liberdade intelectual, não apenas sobreviveu às adversidades, mas as converteu em sabedoria eterna. Ele argumenta que não são os eventos externos que nos perturbam, mas as opiniões que formulamos sobre esses eventos. Assim, ao mudarmos a forma como interpretamos as perdas, mudamos a nossa experiência delas. Isso não é uma negação do sofrimento, mas uma proposta para uma resposta mais consciente e controlada a ele. Para cultivar essa resiliência, a prática estoica sugere exercícios de reflexão, como a premeditação de adversidades. Isso envolve visualizar cenários desafiadores de forma antecipada. Não para provocar preocupação, mas para se preparar mentalmente para enfrentá-los com serenidade. Por exemplo, ao imaginar a perda de um bem material, podemos ponderar sobre como poderíamos responder de maneira construtiva, reforçando a ideia de que podemos lidar com a situação independentemente de seu desfecho. Além disso, outro estoico, Marco Aurélio, enfatizava a importância de viver de acordo com a natureza, uma prática que inclui aceitar a mudança e a perda como partes inevitáveis da vida. Ele nos aconselha a focar no que está ao nosso alcance, principalmente nossas próprias ações e reações. Marco Aurélio nos lembra que cada dia nos é dado como um presente e devemos honrá-lo com nossas melhores ações, sem desperdiçar energia com aquilo que está fora de nosso controle. Esta abordagem é ecoada na filosofia budista com o conceito de não apego. O Buda ensinava que o apego às coisas, pessoas ou mesmo ideias é a fonte do sofrimento. Quando nos apegamos, criamos uma expectativa de estabilidade que é contrária à própria natureza da existência. A prática do não apego, portanto, envolve o desenvolvimento de uma mente que pode experimentar a realidade sem tentar possuí-la ou alterá-la permanentemente. A prática da resiliência também pode ser fortalecida através da meditação. A meditação não só acalma a mente e o corpo, mas também fortalece nossa capacidade de observar nossos próprios pensamentos e reações sem julgamento. Essa observação desapegada permite que identifiquemos nossas opiniões perturbadoras, como mencionado por Epicteto, e gradualmente aprendamos a modificar nossa resposta a elas. Além das práticas meditativas e de reflexão, a resiliência também pode ser cultivada através da literatura e da arte. Ler sobre as experiências de outros que enfrentaram e superaram dificuldades pode inspirar e oferecer novas perspectivas sobre como lidar com nossas próprias lutas. Da mesma forma, expressar nossas emoções e experiências através da arte pode ser uma forma poderosa de processar e entender nossos sentimentos relacionados à perda e mudança. A história também oferece exemplos de resiliência em tempos de grande adversidade. Durante a queda de Roma, muitos pensadores buscaram no estoicismo a força para enfrentar a incerteza e a desordem de seu tempo. Eles encontraram na filosofia uma bússola moral que os guiava, não importando quão tempestuosos fossem os mares da história. Cultivar a resiliência não é um esforço para se blindar contra a dor ou negar a realidade da perda. É, ao contrário, um desenvolvimento da capacidade de enfrentar a vida como ela é, plena de mudanças e desafios, com equilíbrio, sabedoria e, finalmente, serenidade. Ao fortalecer a mente dessa maneira,
nos preparamos não apenas para sobreviver às tempestades da vida, mas para prosperar através delas. Adotando essas práticas, aprendemos a desapegar-nos não apenas dos bens materiais, mas também das expectativas e dos medos que frequentemente nos governam. É nesse desapego que encontramos a verdadeira liberdade. Agora, vamos explorar mais a fundo o desapego e como ele nos liberta das amarras do medo da perda. No próximo segmento, sobre a liberdade de não possuir. Desapego, a liberdade de não possuir. O budismo e o estoicismo compartilham uma visão valiosa sobre o desapego. O Buda nos ensina que o desejo é a raiz de todo sofrimento. Da mesma forma, Marco Aurélio nos aconselha a considerar todos os objetos externos como transitórios. Ao praticar o desapego, não nos ancoramos nos objetos ou pessoas, e essa liberdade nos permite viver uma vida mais plena e menos temerosa. O conceito de desapego ocupa um lugar central tanto no budismo quanto no estoicismo, oferecendo uma poderosa estratégia para enfrentar a inevitabilidade das perdas e as transformações da vida com serenidade e sabedoria. O Buda, em seus ensinamentos, identificou o desejo, especialmente o desejo apegado e inflexível, como a principal causa do sofrimento humano. Isso ocorre porque, ao nos apegarmos a coisas, pessoas ou mesmo ideias, estabelecemos uma dependência que está sempre sob ameaça de ser quebrada pela impermanência natural do mundo. Marco Aurélio, por sua vez, nos aconselha a ver a transitoriedade de tudo que nos é externo e não ceder ao medo da perda dessas coisas. Ele propõe uma visão de mundo onde nada é verdadeiramente nosso, exceto a capacidade de governar nossas respostas e atitudes perante o que nos acontece. A única coisa que você realmente possui é a sua mente, ele escreve em suas meditações, e é suficiente. Esse entendimento pode liberar uma pessoa do peso de tentar controlar o incontrolável, permitindo-lhe focar naquilo que realmente pode ser influenciado, suas próprias escolhas e ações. Essa prática de desapego não significa uma rejeição ao mundo ou às relações humanas, mas sim uma maneira mais saudável e equilibrada de interagir com eles. Ao nos desapegarmos, aprendemos a valorizar mais intensamente as pessoas e coisas sem a ansiedade que acompanha o medo de perdê-las. Isso nos ensina a viver com uma apreciação mais profunda pelo presente, um estado de consciência, que é tanto libertador quanto enriquecedor. O desapego também pode ser visto como uma forma de humildade e de aceitação. Reconhecer que não podemos possuir nada definitivamente nos leva a uma maior aceitação de nossa própria vulnerabilidade e da vulnerabilidade dos outros. Epicteto nos lembra que devemos aceitar eventos externos como eles vêm, como um ator aceita o papel que lhe foi escrito pelo dramaturgo. Essa aceitação não é passividade, mas uma participação ativa na vida de uma maneira que está alinhada com a realidade das coisas, sem resistências desnecessárias que apenas geram mais sofrimento. Além disso, o desapego também se estende ao nosso próprio eu. A filosofia budista nos encoraja a reconhecer a não substancialidade do eu, a ideia de que não há um eu permanente e inalterável, mas uma série de estados e processos em constante fluxo. Isso nos ajuda a não nos levarmos tão a sério e a não nos apegarmos tanto às nossas próprias histórias e dramas pessoais, que muitas vezes são fontes de angústia e limitação. No campo prático, o desapego pode ser cultivado através de práticas como a meditação, que nos ensina a observar nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles. Também pode ser reforçado por hábitos simples, como a prática regular de dar ou de se livrar de coisas que não são essenciais, o que pode ajudar a cultivar um estilo de vida mais minimalista e focado no que realmente importa. A história nos mostra muitos exemplos de pessoas que viveram vidas ricas e significativas através da prática do desapego. Figuras como Francisco de Assis, por exemplo, abandonaram riquezas e títulos em busca de uma vida de simplicidade e serviço, encontrando uma alegria e paz profundas que elas não encontravam em suas vidas anteriores de luxo e excesso. Assim, ao praticarmos o desapego, não estamos renunciando ao mundo,
mas nos abrindo para uma experiência mais rica e mais livre dele. Esta abordagem nos permite enfrentar a perda e a mudança com graça e equilíbrio, e nos prepara para valorizar verdadeiramente as experiências, não as possessões. Essa é a verdadeira riqueza que o desapego nos oferece, a liberdade de experimentar a vida em sua plenitude, sem o peso do medo e da posse. E é sobre valorizar essas experiências e não as posses que falaremos a seguir. Valorize as experiências, não as possessões. Platão nos lembra que as verdadeiras riquezas são as que enriquecem a alma. Em vez de focar no que pode ser perdido, que tal valorizar o que pode ser vivido? Cada experiência, seja boa ou ruim, traz consigo uma lição que é eternamente nossa. A sabedoria adquirida, os momentos compartilhados e o crescimento pessoal são tesouros que ninguém pode nos tirar. Platão nos desafia a olhar além do material, sugerindo que as verdadeiras riquezas são aquelas que enriquecem a alma. Isso ressoa profundamente com a filosofia estoica, que nos encoraja a valorizar mais as virtudes e as experiências de vida do que os bens materiais. Sêneca, por exemplo, escreve sobre a importância de medir a riqueza não pelo que possuímos, mas pelo que podemos fazer sem. Esta perspectiva nos libera para experimentar a vida mais plenamente, valorizando cada momento e aprendizado como um verdadeiro tesouro. A sabedoria adquirida através das experiências, seja de momentos de alegria ou de desafios, forma o núcleo do que realmente importa em nossa existência. Cada pessoa que encontramos, cada dificuldade que superamos e cada alegria que compartilhamos contribui para a construção do nosso caráter e entendimento do mundo. Esses são os ganhos que permanecem conosco, independentemente das circunstâncias externas. Por exemplo, pense em um viajante que explora terras desconhecidas. Ele pode perder suas posses durante a viagem, mas as experiências que vive, as culturas que descobre, as amizades que forma, os desafios que supera, essas são suas verdadeiras conquistas. Essas experiências não só enriquecem sua alma, mas também expandem sua compreensão do que significa ser humano. Epicteto nos lembra que devemos dar boas-vindas a todas as experiências, pois mesmo as adversidades são oportunidades para o crescimento. Não exija que as coisas aconteçam como você quer, ele diz, mas deseje que aconteçam como acontecem e você terá paz. Esta aceitação ativa das experiências da vida nos ensina a valorizar cada momento, independentemente de seu conteúdo imediato. Além disso, Aristóteles nos fala sobre a eudaimonia, um termo que frequentemente é traduzido como felicidade ou bem-estar, mas que, na verdade, se refere a uma vida de realização virtuosa. A eudaimonia é alcançada por meio do engajamento ativo em práticas virtuosas, o que inclui a capacidade de apreciar as experiências por si mesmas, sem a necessidade de posses externas. Segundo Aristóteles, é ao viver uma vida de virtude que encontramos a verdadeira felicidade. Essa busca por uma vida rica em experiências também está presente em muitas culturas ao redor do mundo. Na tradição japonesa, por exemplo, o conceito de mono no aware celebra a beleza transitória das coisas, enfatizando a importância de apreciar o efêmero. Isso nos ensina a valorizar cada momento, reconhecendo a beleza e a tristeza em tudo que é passageiro. Além da filosofia e das tradições culturais, a ciência moderna também nos oferece insights sobre a importância das experiências. Estudos em psicologia demonstram que experiências como viagens e aprendizados contribuem mais para a nossa felicidade duradoura do que bens materiais. Isso ocorre porque as experiências se tornam parte de nossa identidade, moldando quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Valorizar as experiências em vez de posses também nos ajuda a conectar com os outros de maneira mais significativa. Compartilhar uma experiência com alguém pode fortalecer laços, criar memórias compartilhadas e promover uma compreensão mútua que transcende as diferenças superficiais. Essas conexões são a base para comunidades resilientes e sociedades harmoniosas. Refletimos sobre como a valorização das experiências em detrimento das posses possíveis
nos ensina a viver de forma mais plena e significativa. As posses podem ser perdidas, mas as lições aprendidas, os momentos vividos e as conexões feitas são insubstituíveis e eternas. Esses são os verdadeiros tesouros da vida, aqueles que carregamos conosco em cada jornada e que no fim definem quem realmente somos. E é essa apreciação pelas experiências e não pelas posses que nos guia a uma existência mais rica e mais gratificante. Então, como você pode começar a aplicar esses ensinamentos na sua vida? Comece pequeno, talvez com um exercício de reflexão diária sobre o que realmente importa. E lembre-se, cada vez que o medo da perda bater à sua porta, respire fundo e recite o mantra estoico: "Isso também passará." Meu nome é Hugo Rodrigo e essa foi minha contribuição. Para mais sabedoria, inscreva-se. E se deseja contribuir de alguma forma, escreva "Eu estou aqui." Deixo essa sugestão de vídeo e até a próxima.